Você já parou para pensar que uma decisão tomada do outro lado do mundo pode estar deixando o seu supermercado mais caro agora mesmo? Hoje, no Poder Geopolítico 360 Graus, a gente vai falar de algo que não aparece no seu holerite, mas pesa e muito no seu bolso: a política global em 2026. Não importa se você acompanha notícias internacionais ou não. Não importa se você se interessa por geopolítica ou acha isso distante da sua realidade. A verdade é simples: o mundo decidiu e você pagou a conta. E ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar como decisões políticas globais afetam diretamente preços, juros, empregos, combustível, alimentos e até o seu poder de compra. Fica comigo até o final, porque esse é o tipo de informação que muda a forma como você enxerga o noticiário e o seu próprio dinheiro. O mundo em 2026, um cenário de tensão controlada. Em 2026, o mundo não vive uma guerra global declarada, mas também está longe da estabilidade. O cenário internacional é marcado por três palavras-chave: tensão, disputa e incerteza. As grandes potências seguem em um jogo silencioso de força. Estados Unidos tentando manter sua liderança econômica, China expandindo influência comercial e tecnológica, Europa lidando com crises energéticas e fiscais. Conflitos regionais impactam cadeias globais de produção. E quando esse tabuleiro se movimenta, o impacto chega no consumidor comum. Inflação global, o inimigo invisível do seu salário. Vamos começar pelo que todo mundo sente: inflação. Mesmo quando os governos dizem que ela está controlada, o custo de vida continua alto. E por quê? Porque a inflação em 2026 não é apenas um problema interno, ela é global. Crises políticas afetam transporte internacional, produção de energia, preço de commodities, custos de importação. Quando um país produtor enfrenta instabilidade, o preço sobe no mundo inteiro. E quem paga? Você, no caixa do mercado. Se esse tipo de análise está fazendo sentido, já aproveita para curtir o vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo desse nível. Guerras, sanções e o preço da energia. Agora vamos falar de energia, porque sem energia nada funciona. Conflitos internacionais e sanções econômicas continuam impactando o mercado global de petróleo, gás e eletricidade. Mesmo países que não estão diretamente envolvidos sentem o efeito. Por quê? Porque o mercado energético é globalizado. Se a oferta diminui em uma região estratégica, o preço sobe no mundo inteiro. Isso afeta combustível, conta de luz, transporte de alimentos, custo de produção industrial. Resultado: tudo fica mais caro, do pão ao frete. Juros altos, decisões de bancos centrais que afetam você. Outro ponto-chave de 2026 são os juros elevados. Bancos centrais ao redor do mundo mantêm taxas altas para controlar a inflação, mas isso tem um efeito colateral direto: crédito mais caro, financiamentos mais difíceis, menos investimentos, crescimento econômico mais lento. Quando os Estados Unidos ou Europa ajustam juros, mercados emergentes sentem na hora. O dinheiro fica mais caro no mundo todo, e isso afeta desde o financiamento da sua casa até o parcelamento do cartão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque aqui a gente explica o que os jornais não explicam. Dólar forte, moeda fraca. Em 2026, o dólar segue como a principal moeda global. E sempre que o dólar se fortalece, países com moedas mais fracas enfrentam problemas. Isso significa importações mais caras, produtos eletrônicos com preços elevados, insumos industriais mais caros, pressão sobre alimentos e combustível. Mesmo produtos fabricados localmente sofrem, porque muitos componentes vêm de fora. Ou seja, quando o dólar sobe por decisões políticas globais, o impacto chega direto no seu bolso. Alimentos, o prato como reflexo da geopolítica. Agora vamos falar de comida. Pouca gente percebe, mas o preço dos alimentos é extremamente sensível à política global. Conflitos afetam fertilizantes, transporte marítimo, produção agrícola, seguro de cargas.
Em 2026, qualquer instabilidade em regiões produtoras gera efeito dominó. Menos oferta, preços mais altos, consumidor pressionado. E isso explica por que itens básicos continuam caros, mesmo em países agrícolas. Empregos e empresas, o impacto silencioso. Quando o cenário global fica instável, empresas seguram investimentos. E quando empresas seguram investimentos, o mercado de trabalho sente. Menos investimentos significam menos vagas, mais exigência, salários pressionados, crescimento lento. Tudo isso começa em decisões políticas globais, mas termina no RH da empresa onde você trabalha. Tecnologia, IA e disputa de poder. Em 2026, tecnologia é poder. Disputas entre países afetam cadeias de semicondutores, preço de eletrônicos, acesso a tecnologias avançadas, desenvolvimento de inteligência artificial. Sanções tecnológicas e barreiras comerciais aumentam custos e reduzem opções. Resultado, produtos mais caros e menos acessíveis para o consumidor final. O consumidor no meio do tabuleiro. Talvez a maior curiosidade de todas seja essa. Você não votou nessas decisões, você não participou dessas negociações, mas você paga a conta. A política global não é abstrata, ela se materializa no seu dia a dia, no mercado, no posto, na fatura do cartão, no financiamento. E aqui entra um ponto importante. Quem entende o cenário global se prepara melhor. Não para entrar em pânico, mas para fazer escolhas mais conscientes. Informação é proteção. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos para algo que você nunca tinha pensado dessa forma, curta o vídeo. E se você quer continuar entendendo o mundo além das manchetes, curta, se inscreva e acompanhe o Poder Geopolítico 360. Aqui, a gente conecta o que acontece lá fora com o que pesa no seu bolso. Até o próximo vídeo.